Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que está no livro dos Salmos. Você que trouxe um exemplar da Bíblia, abra comigo. Livro dos Salmos, e o número é o Salmo 123. Livro dos Salmos, e o número é o 123. Glória a Deus. São apenas 4 versos, mas que nos trazem uma poderosa mensagem aos nossos corações. Livro dos Salmos, número 123. Nos diz assim a palavra de Deus, você que já encontrou, e também você que não encontrou, porventura não tem a Bíblia, ela está projetada nas telas do templo. Diz assim: para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos de sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Você pode dizer amém. Queridos irmãos, o texto bíblico desta tarde é um dos salmos de oração. Existem no livro dos Salmos, salmos de confissão de pecados, salmos de gratidão, salmos de louvor, mas também existem os salmos de pedido, de oração, de súplica. Este aqui é um destes salmos em que o salmista está suplicando a Deus por sua misericórdia. Por que o salmista está clamando a Deus por misericórdia? Porque no texto bíblico, conforme me proponho a expor nesta noite, nesta tarde, vai nos mostrar que ele chegou no seu limite. E o que é chegar no seu limite? Quem nunca na sua vida se sentiu, pelo menos uma vez, no seu limite? No seu limite físico, por exemplo, semana retrasada, voltei a fazer academia. Minha esposa já estava indo e me convenceu a ir com ela. E eu confesso aos irmãos que no primeiro dia eu descobri que é possível chegar no meu limite físico bem fácil e bem rápido, né? Nos primeiros minutos eu já sentia que não dava mais para correr, não dava mais para levantar o peso. A gente sente que está no limite, a gente reconhece os nossos limites físicos. Mas não só limite físico no que diz respeito à força. Nós temos vários limites. Quem nunca, por exemplo, chegou no seu limite alimentar, comeu ao ponto de dizer não dá mais para comer. Caminhou ao ponto de dizer não dá mais para caminhar. Carregou algo a ponto de dizer não dá mais para carregar. Nós conhecemos os nossos limites. E é muito normal quando nós chegamos aos nossos limites, o que nós fazemos? Nós paramos. Se não dá mais para carregar, se não dá mais para andar, se não dá mais para seguir, então o que se faz quando chega ao limite? Se para. Só que da mesma forma que existe o limite físico, o Salmo aqui vai nos mostrar que também existe o limite emocional. Existe o limite da alma. O salmista aqui está sofrendo numa situação, está passando por uma turbulência, em que ele não está simplesmente sentindo o limite físico, não. Ele está sofrendo com um limite emocional, psicológico. Ele está diante de uma pressão emocional, de uma pressão psicológica tão grande, que ele diz que a sua alma está farta. Ou seja, Deus, nós chegamos no nosso limite. E muitas vezes tem pessoas na igreja, tem pessoas da nossa sociedade, tem pessoas do nosso tempo,
que estão justamente nesse ponto, com a alma saturada, que não aguentam mais algumas situações que têm vivido, que não aguentam mais algumas pressões emocionais, psicológicas que têm sofrido, que não aguentam mais algumas situações familiares, algumas questões pessoais que estão saturando a sua alma. Talvez você chegou aqui nesta noite, nesta tarde, justamente sofrendo com um limite na sua alma. E quando é, pastor, que nós percebemos que a nossa alma, que o nosso emocional está no limite, quando isso transborda e geralmente se manifesta em situações físicas. Geralmente uma pessoa que está sobrecarregada emocionalmente, o seu corpo expressa isso, com dores no corpo, dores de cabeça, insônia, estresse, depressão, ansiedade e inúmeras outras situações que são resultado desta sobrecarga que existe na sua alma. Mas antes de eu expor o texto, eu preciso dizer para você que é vontade de Deus que você saia daqui nessa tarde curado. Não apenas curado do seu corpo, mas curado da sua alma. O Deus que eu estou pregando aqui hoje é aquele Deus que João escreveu na sua primeira epístola, melhor, na sua terceira epístola, quando ele disse a Gaio: desejo que te vá bem e que tenha saúde, assim como bem vai a sua alma. O Deus que eu estou pregando aqui tem poder para curar o corpo, tem poder para sarar aquilo que os meus olhos estão vendo, mas aonde eu não vejo, onde eu não conheço, onde eu não consigo tocar, o poder do nosso Deus tem poder para tocar, tem poder para mudar, tem poder para sarar. É isso que esse salmo vai nos mostrar. É isso que esse salmo vai trazer para nós. Uma pessoa que chegou no esgotamento completo da sua alma, do seu emocional, do seu psicológico. E muitas vezes nós precisamos, antes de entrar definitivamente no texto, nós precisamos pontuar. Porque esse salmista aqui, do 123, é alguém que chegou no seu limite, que chegou no seu esgotamento, mas diante da injustiça. Vou repetir. Ele está sofrendo, ele está passando por uma turbulência, porém no texto bíblico que nós vamos expor aqui, é uma situação injusta. Ele está sofrendo injustamente. Por que é bom pontuarmos isso? Porque muitas vezes nós entramos em algumas situações da vida e achamos que estamos sofrendo injustamente, mas às vezes estamos colhendo as nossas próprias escolhas erradas. Às vezes estamos simplesmente colhendo a nossa má semeadura. Porque tomamos decisões erradas, porque saímos da vontade de Deus, porque fizemos coisas que não devíamos fazer, e muitas vezes isso gera para nós resultados adversos. E aí depois reclamamos, e aí depois questionamos, mas estamos simplesmente colhendo resultados das nossas próprias decisões. Esse texto aqui não fala sobre isso. Esse texto está falando sobre alguém que está sofrendo injustamente. Alguém que está sofrendo de modo que a sua fé está sendo questionada pelos ímpios. Esse texto foi escrito provavelmente quando o povo de Israel, o povo de Judá, voltou do cativeiro babilônico, estava reconstruindo a cidade de Jerusalém, reconstruindo o templo, reconstruindo os muros, restaurando a cidade, e os inimigos do povo estavam em volta, fazendo de tudo para que este povo parasse o trabalho, para que esse povo não reconstruísse o templo, para que esse povo não restaurasse os muros, para que esse povo parasse o serviço. Esse povo estava fazendo algo bom, esse povo estava trabalhando para Deus. Esse povo estava trabalhando no
país que Deus havia lhes dado, e ainda assim estavam sofrendo. Porque servir a Deus não nos impede dos sofrimentos e das tribulações da vida. Evangelho não é ausência de lágrimas, não é ausência de perdas, não é ausência de lutas. Evangelho significa que apesar das perdas, apesar das lágrimas, apesar dos sofrimentos, nós temos o nome escrito no livro da vida e que o Senhor estará presente com a gente. E o que o salmista vai dizer? Eu quero fazer a exposição com você, mas eu não vou seguir a ordem do verso 1 ao 4, eu vou começar do 4 para trás. O que ele vai dizer? Olha o versículo 4 da sua Bíblia, o verso 4. Coloque no telão, por favor, vai ajudar bastante. Salmo 123, verso 4. Vai mostrar exatamente tudo isso que eu introduzi aqui. Alguém que chegou no seu limite. Olha o que ele vai dizer. A nossa alma está saturada. Em outras versões está escrito, a nossa alma está farta. Ele está dizendo, Deus, eu estou cheio. Deus chegou no limite. Deus está saturado. Deus não dá mais. E por que não dá mais? Ele diz ainda no verso 4. Nós estamos saturados da zombaria daqueles que estão à sua vontade, ou seja, de homens que não serviam a Deus e do desprezo dos soberbos. Por que o salmista está sofrendo? Porque alguém soberbo estava pisando nele. Porque alguém soberbo estava humilhando ele. Irmão, se a humildade é uma característica que encanta, é tão lindo quando você vê alguém humilde. Eu não estou dizendo humilde no sentido financeiro. Estou dizendo humilde no sentido de ser alguém como Jesus, alguém simples, alguém que valoriza o outro, alguém que dá atenção ao outro, alguém que reconhece o valor do outro. Se é tão bonito vermos alguém que é humilde, como é triste lidar com alguém que é soberbo. Como é triste lidarmos com alguém que é exaltado, alguém que é soberbo, porque pessoas soberbas gostam de humilhar outras pessoas, pessoas soberbas gostam de menosprezar outras pessoas, pessoas soberbas gostam de colocar o outro para baixo, porque o soberbo, ele só se sente bem quando ele humilha e pisa no outro. É isso que o salmista está dizendo. Deus, eu estou sofrendo por causa dos soberbos. Pessoas que estão vindo contra nós, pessoas que estão nos humilhando, porque nós estamos passando por um momento de reconstrução. Olhe para mim. Por que esse povo está sofrendo? Porque eles estão reconstruindo. Por que esse povo está sofrendo? Porque eles estão num momento de restauração. E ouça-me, quando tudo está bem na nossa vida, é difícil alguém pisar na gente, mas existem os momentos de reconstrução, existem os momentos de recomeço, existem os momentos de restauração, e nesses momentos de recomeço, quem é soberbo gosta de pisar, quem é soberbo gosta de falar, quem é soberbo gosta de apontar, mas ouça o que Deus me trouxe aqui essa tarde para dizer: aguenta firme, porque Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Aleluia! O soberbo está humilhando o salmista. E o que o salmista vai fazer, pastor, diante desse cenário? Olha o verso 3 da sua Bíblia. Coloca no telão, por favor. Se o soberbo está humilhando, se o soberbo está zombando, o que o salmista vai fazer? Coloca o verso 3 no telão. Ele vai dizer assim: tem piedade de nós, tem compaixão de nós, porquanto estamos cansados de tanto desprezo. O que o salmista está fazendo? Diante da humilhação, diante da afronta, quando ele chega no seu limite, ele não desiste. Quando ele chega no seu limite, ele não para. Quando ele chega no seu limite, ele não recua. Quando ele chega no seu limite, ele ora. Por quê, pastor?
Porque se nós chegarmos no nosso limite, nós pararmos, se nós chegarmos no nosso limite, nós desistirmos, nós nunca vamos transpor. Por que que Paulo foi um homem que disse isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Porque todas as vezes que ele chegava no seu limite, a oração fazia ele superar os seus limites. É por isso que você veio aqui essa tarde. Não é porque não existem lutas, não é porque não existem problemas, não é porque tudo está bem na sua vida, é porque você sabe, eu tenho limites, mas eu vou orar a um Deus que tem o poder de me fortalecer e fazer com que eu supere os meus limites. Ele vai orar, aleluia, ele vai clamar a Deus. E o que ele vai pedir? Ele vai pedir, tem piedade. Ele vai pedir, tem compaixão, aleluia. Ele vai clamar a Deus por misericórdia. Oh, glória a Jesus. Porque ele sabe que Deus é um Deus misericordioso. Ele não ora dizendo, Deus, faça justiça. Ele ora, Deus, tenha misericórdia. Qual é a diferença, pastor? Ele não clama por direitos. Ele clama por misericórdia. Porque tem muita gente que quer reclamar de Deus direitos, dizendo, não, Senhor, eu mereço. Não, Senhor, faça justiça. Ouça-me, tudo que Deus faz por nós é porque Ele é misericordioso. Ele está pedindo que Deus tenha misericórdia. E alguém pode pensar, se Deus é misericordioso, por que Deus permite esse tipo de situação na nossa vida? Muitas vezes, Deus não remove os problemas. Em algumas vezes Ele remove, em outras, Ele dá graça para nós superarmos os nossos problemas. Eu preciso dizer para você essa tarde, que essa ideia que muitas pessoas vendem aí fora, principalmente na internet, que a vida cristã é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, não é uma ideia bíblica. A vida cristã tem vitórias, e muitas vitórias. Muitas vitórias. Mas a vida cristã também tem aflições. Jesus disse isso para nós. No mundo tereis aflições. E eu não posso esperar passar por um mundo que o meu Cristo foi crucificado e querer ser honrado apenas nesse mundo. Se o nosso Jesus passou por humilhações e tristezas desse mundo, nós estamos sujeitos às mesmas situações. Mas nós temos uma alegria. O quê? Ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, Paulo escreveu aos Romanos, como ele já venceu, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Então ele, primeira coisa que ele faz, ele ora. Porque a oração nos faz superar os limites. A quem ele ora, pastor? Coloca o verso 1 no telão e olha para o verso 1 na sua Bíblia. Ele vai dizer assim, verso 1. A ti, ou para ti, que habitas nos céus, levanto os olhos. A ti, que habita nos céus, levanto os olhos. Ou seja, ele está vivendo um momento de angústia, um momento que ele está no limite, um momento que ele está saturado. E o que ele faz? Levanta os olhos. Aleluia. A palavra no hebraico, a expressão no hebraico está assim. Na nossa tradução está aquele que habita nos céus. No hebraico está aquele que está entronizado. Ele está dizendo, eu estou vivendo um tempo de humilhação,
mas eu sei que o meu Deus continua no trono. Sabe o que ele faz? Ele ora e ele mantém a fé. Aleluia. Deixa eu liberar uma palavra para você. Não permita que o seu momento de desgaste, que o seu momento em que você se sente no limite, se torne um empecilho para a sua fé. Porque fé não é simplesmente um sentimento. Sentimento é volátil, sentimento é variável, sentimento é transitório. Fé não é sentimento, fé é uma certeza inabalável. No dia que eu estou alegre, eu tenho fé. No dia que eu estou triste, eu permaneço tendo fé. No dia que tudo dá certo, eu tenho fé. No dia que tudo der errado, eu permaneço tendo fé. Porque a fé não se baseia em mim, na minha circunstância ou no meu sentimento. A fé é a certeza que Deus continua no trono, que Deus continua no controle, que Deus continua absoluto. Aleluia! Oh, eu sinto Jesus aqui esta tarde. Ele está dizendo: muita coisa mudou na nossa vida. É verdade. Mas não muda o fato de que Deus permanece sendo Deus. E nós precisamos ter essa certeza. Porque senão, quando nós nos sentirmos no limite, a gente para. Senão, quando nós chegarmos no limite, a gente joga a toalha. Vou usar uma linguagem bem popular, permita-me, por favor. A gente pendura a chuteira. A gente diz: não dá mais. Mas quando a gente tem certeza de que Deus continua no trono, aleluia! Quando a gente tem certeza de que Deus continua no trono, a gente continua. Lembra de Jó? Se tem um homem na história que foi provado até o limite, esse homem foi Jó. Financeiro, físico, familiar, emocional, psicológico, espiritual. Se tem um homem que chegou no limite, esse homem foi Jó. No limite. Mas tem uma coisa que manteve Jó vivo. Quando ele chegou no limite, ele olhou para o céu. Perdi ovelhas, perdi jumentos, perdi camelos, perdi meus 10 filhos. Minha esposa me trata como um estranho. Meus amigos me acusam de pecado. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu não sei como foi que você chegou nesse culto. Eu não sei como está a tua casa. Eu não sei como estão as tuas finanças. Eu não sei como está o teu emocional. Eu não sei como está a tua saúde. Mas eu sei que o seu Redentor vive. Eu sei que o Senhor desta igreja vive. Eu sei que Deus continua no trono. Deus continua no controle. O teu socorro não vem do homem. O teu socorro não vem de Brasília. O teu socorro não vem das pessoas dessa terra. Levante os olhos para cima. Olhe para o céu. Porque é de lá que vem a ajuda, é de lá que vem o socorro, é de lá que vem o livramento, é de lá. É de lá que vem. Aleluia! O salmista está mostrando para nós: eu cheguei no meu limite, mas eu vou orar. Eu cheguei no meu limite, mas eu vou manter a fé. Oh, glória a Deus. E por último ele vai fazer assim. Oh, glória a Deus. Oh, tem mais alguém sentindo Jesus aqui essa tarde? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Coloca só um pouquinho de retorno, mas cuidado com a microfonia. Olha o que ele vai dizer no verso 2. E aqui a gente fecha o salmo. Ele vai dizer assim: eis que, preste atenção nessa expressão, coloca no telão, por favor, verso 2. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, e como os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim nossos olhos
atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. O que significa isso, pastor? Presta atenção. Na nossa cultura, na nossa época, graças a Deus, não existe mais essa questão do trabalho de servo e, principalmente, glória a Deus, não existe mais essa questão do trabalho do escravo. Graças a Deus, não existe isso mais. Mas nos tempos bíblicos, isso existia. E quando as pessoas trabalhavam nessas funções, por causa de situações das mais variadas, que eu não tenho tempo para tratar aqui, mas muitas pessoas se tornavam servos, se tornavam escravos. E uma das características da forma que o senhor ou a senhora tratavam os servos está exposto aqui no verso 2. Quando, por exemplo, tinha uma mesa de jantar e o senhor e a senhora sentavam na mesa para comerem e também para conversar com outras pessoas, os servos eram aqueles que traziam água, traziam o óleo, traziam alimentação, faziam todo o serviço de servir ali os seus senhores. Só que ouça isso: o senhor e a senhora não falavam com o servo em público. Sabia disso? Eles só conversavam entre si ou com as visitas. Com o servo e com a serva, eles não falavam. Então, sabe como é que o servo e a serva entendiam que era hora de trazer a comida, de trazer a água, de fazer algum serviço para o seu senhor ou para a sua senhora? Está aqui no texto. Eles ficavam atentos às mãos do seu senhor e às mãos da sua senhora. Porque quando o senhor, por exemplo, só uma ilustração para você entender. Quando o senhor fazia assim, por exemplo, era para tirar as coisas. Quando o senhor fazia assim, era para trazer comida. Se o senhor fizesse assim, era para trazer a água. Se a senhora fizesse assim, era para tirar as coisas. Então os servos e as servas já sabiam. Eles ficavam ao redor da mesa, olhando para a mão do senhor, para a mão da senhora, porque eles sabiam cada movimento que a mão do meu senhor ou a mão da minha senhora fizerem, são eles me dando algum tipo de direção, algum tipo de orientação. O salmista pega essa questão cultural da época e traz para o salmo. E diz assim: assim como o servo fica olhando para a mão do seu senhor, assim como a serva fica olhando para a mão da sua senhora, eu estou aqui olhando para as tuas mãos. Aleluia. Eu estou aqui olhando para as tuas mãos. Oh, estou sentindo Jesus aqui. Sabe o que o salmista está dizendo? Está dizendo assim, ó, assim como o servo, o Senhor não fala com ele em público, o salmista está dizendo: Deus, nesse momento aqui que a gente está vivendo, o Senhor está calado com a gente. Porque tem momentos na vida, irmão, tem momentos na vida que Deus se cala. Tem até um hino antigo que diz assim: há momentos que Deus se cala. Tem momentos que Deus se cala. Porém, o salmista está dizendo: apesar do Senhor estar calado, eu sei que as tuas mãos não estão paradas.
A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem teus ouvidos estão tapados para não poder te escutar. Eu estou dizendo nessa tarde, eu não sei há quanto tempo você tem vivido algumas situações, eu não sei há quanto tempo Deus não tem falado com você, mas ouça essa palavra: os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir tua oração, e a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor não está parada. Aleluia! Ele está dizendo: Senhor, eu sei que as tuas mãos não estão paradas. Oh, glória a Deus. Eu sei que as tuas mãos não estão inertes. Eu sei que as tuas mãos não estão encolhidas. Eu estou daqui, Senhor, da terra, olhando para os céus, para as tuas mãos. Aleluia. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: quando eu cheguei no meu limite, eu orei. Quando eu cheguei no meu limite, eu mantive a fé olhando para o céu. E quando ele olha para as mãos de Deus, ele está dizendo: quando eu cheguei no meu limite, eu pedi a Deus uma direção. Deus tem direção para a tua vida. Deus tem direção para a tua casa. Deus tem direção para o teu futuro. Deus tem direção para o teu ministério. Tua vida não vai ficar parada, não vai ficar inerte. Porque quando a gente chega no nosso limite, a vontade que dá é parar, ou a vontade que dá é voltar. E essa tarde Deus está dizendo: você não volta e você não para. Deus te dá uma direção, Deus te dá um rumo, Deus te mostra o futuro. Aleluia! É curioso que ele fala das mãos do Senhor, das mãos da senhora. Ouça-me, porque muitas vezes, vai doer um pouquinho, mas você é crente, porque muitas vezes nós queremos que Deus nos direcione assim, ó. Eu quero tomar uma decisão. Eu chego: Deus, fala comigo, Senhor, me orienta, Senhor, me direciona. O que a gente espera? O que a gente quer? Vou falar por mim aqui. O que a gente quer? Que Deus mande um anjo do céu, né? Deus mande um anjo do céu, vá lá na casa da gente e diga assim: meu filho, faça assim, 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 assim. E a gente ainda tira dúvida com o anjo, né? Mas e essa situação? Não, nessa aqui você faz desse jeito. A gente quer isso, irmão. A gente quer isso. O que a gente quer? A gente quer vir para a igreja, e aí o pregador, o cantor, a pessoa da oração da igreja, a gente quer que Deus usa ele ou ela para chegar para a gente e falar assim: ó, sai daqui desse culto, tome essa decisão, tome esse rumo, faça isso, dessa forma, dessa maneira, amanhã você vai fazer isso, depois de amanhã dessa forma, da outra semana de outro jeito. A gente quer isso, a gente quer tudo mastigado. Olha aqui para mim, irmão, eu sou pentecostal, glória a Deus por isso, entendeu? Eu cresci no fogo, quero subir no fogo. Eu creio que Deus fala, acredito em profecia, acredito em anjo, acredito. Mas ouça-me, muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes, Deus fala conosco através das circunstâncias. Através das circunstâncias. Muitas vezes é a mão de Deus que fica agindo, como está no texto, a mão de Deus ali se movendo e a gente não vê. Quer ver um exemplo? A gente quer alguma coisa, a gente deseja alguma coisa, a gente vai em busca daquela coisa. Aí a gente vê as portas se fechando, a gente vê que as coisas não estão andando, a gente vê que as coisas não estão funcionando. A gente está bem com Deus, está orando, está buscando o Senhor, e as coisas não estão andando naquela direção que a gente quer. O que o crente faz logo de cara? É o diabo. Na hora. É o inimigo que não quer que eu alcance a minha bênção. A gente precisa ter discernimento. Porque muitas vezes não é o diabo que está fechando a porta. Doeu um pouquinho, mas eu vou falar. Muitas vezes é Deus que colocou a mão na frente e falou assim: ó, esse caminho não é bom para você. Vá por outro caminho. Paulo queria ir para a Ásia e a Bíblia diz: e eu que desejei ir para a Ásia, mas o Espírito Santo me impediu.
pediu. E depois, durante a noite, ele teve a visão de um varão macedônico dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. E não foi o diabo que impediu Paulo de ir para a Ásia, ele estava indo para a Ásia pregar. Foi Deus que fechou uma porta para abrir outra porta. Então existem portas que é Deus que fecha, existem situações que é Deus que não permite, existem situações que é Deus que muda o rumo. E se Deus está mudando o rumo da sua vida, é porque Ele tem algo melhor para fazer, tem algo melhor para te dar, tem algo melhor para fazer você alcançar. Agora escuta o que eu vou dizer: as mãos de Deus não estão paradas, mas muitas vezes somos nós que não estamos atentos ao movimento das suas mãos. Essa noite Deus está falando com o crente aqui, Ele vai abrir tua visão espiritual para que você entenda que Deus está no direcionamento da tua vida. E algumas portas foi Ele que fechou, algumas pessoas foi Ele que tirou, alguns caminhos foi Ele que abriu. E se Deus está agindo, não é para o teu mal, é para o teu bem e para a glória do nome dEle. Eu concluo meu sermão para orar por você, dizendo no verso 2 ainda: se ele está olhando para as mãos do Senhor, se a serva está olhando para as mãos da senhora, significa que ele está dizendo que ele se comporta como um servo. Receba esta palavra e aqui eu concluo. Quando você chegar no seu limite, continue servindo. Porque eu nunca vi Deus abandonar um servo. Eu nunca vi Deus deixar um servo sem direção. Eu nunca vi Deus deixar um servo jogado. Eu nunca vi Deus deixar um servo esquecido. Levante as duas mãos para o céu aí. Deus está dizendo: para quem não deixou de servir tem direção. Para quem não deixou de servir tem resposta. Para quem não deixou de servir, eu estou trazendo uma direção, um rumo para a tua vida. Porque esse limite não é o teu fim. Esse limite é o começo da ação sobrenatural de Deus na sua história. Se você crê no que eu estou pregando, coloque-se de pé comigo nesta tarde, adorando a Deus. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu não sei como você está aqui, mas leve essa palavra para casa. Continue orando. Mantenha a fé. Esteja atento às direções de Deus. Porque Deus não vai deixar você parar no seu limite. Senhor, aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja. Aqui estão os teus filhos, os teus eleitos. A tua palavra foi pregada esta tarde, conforme o Senhor trouxe ao meu coração. Que esta palavra encontre guarida no coração deste homem, no coração desta mulher. Que o Senhor continue a nos orientar, que o Senhor continue a nos direcionar. Deus, nós muitas vezes chegamos no nosso limite, mas não há limites para o Senhor. Todo o poder a ti pertence. O Senhor sabe de todas as coisas. Em nome de Jesus nós oramos. Ouve a nossa oração, renova a nossa fé, dê direção a esta pessoa, dê direção a este homem, dê direção a esta mulher, esta moça, esse rapaz. Senhor, Senhora, que saiamos daqui para viver tudo aquilo que o Senhor tem de novo para as nossas vidas, tudo que o Senhor tem para nos abençoar e nos direcionar e nos fortalecer. Nós assim cremos, nós assim oramos, em nome de Jesus. Você que foi abençoado, aplauda e glorifique o nome do Senhor.